Oi, meu pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma rodada nossa aqui de aulas, né? A gente precisa entrar um pouco mais agora nessa questão dos vestibulares de inverno, apesar de não sabermos, não termos certeza se esses vestibulares vão acontecer ou em que momento eles vão acontecer, tá? Mas como a UEM divulgou aí a lista de gêneros para inverno e também vai usar provavelmente no final do ano, também para o verão, os vestibulares de inverno e de verão, a gente tem que dar continuidade às nossas aulas, né? A gente não pode parar, a gente não pode ficar naquela situação de será que vai ter ou não vai ter vestibular e aí se acomodar, né? Vocês sabem que vocês não podem se acomodar, vocês sabem que vocês têm que estudar e que vocês têm que se preparar, né? Sempre digo para vocês, né? A gente não pode ficar atrás de ninguém, né? Então, um passo à frente sempre, estudando, já vendo os gêneros, já vendo o que vai cair, né? Todos os gêneros vocês já conhecem, todos eles, mas a gente tem esse ano a incumbência, né, de fazer as revisões desses gêneros e, obviamente, que a gente vai fazer os textos, né, relativos a ele. Num dos gêneros que cai, que é a resposta argumentativa, nós já fizemos agora, recentemente, a nossa aula, e agora eu vou mostrar para vocês os 6 gêneros, mas eu vou trabalhar, relembrar com vocês 4 de uma forma mais genérica, e depois nas aulas seguintes nós vamos fazendo um a um, né, passo a passo, para que vocês possam relembrar, escrever e a gente possa corrigir todos, tá? Então, primeira situação é a gente lembrar, né, aqueles que a gente já fez, que novo não tem nada. Tá? Eles não inventaram nada esse ano, ainda bem, não colocaram nada novo. Então, o que a gente tem que fazer aqui realmente é naquela nossa prática de relembrar. Os 6 que eles vão pedir esse ano, né, no vestibular de inverno e de verão, são aqueles que vocês já conhecem bem, né? Artigo de opinião, carta aberta, a carta de solicitação, a carta do leitor, o relato e a resposta argumentativa, né? Como eu já disse para vocês agora, a resposta argumentativa a gente já teve a aula bem recente, foi a aula passada, a resposta argumentativa, então não há necessidade de rever, porque já está mais do que revista, tá? Aí eu fiz uma seleção aqui daquilo que para fazer algo assim um pouco mais rápido, tá? E coloquei 2 juntos, que os 2 primeiros, que são aqueles que a gente já fez, também bem recente, que é o artigo de opinião e da carta do leitor, tá? O que nós temos que relembrar, tá? É que cada universidade tem algumas informações, algumas situações diferenciadas. Nesse caso aqui, é número de linhas, né? A UEM alterou o número de linhas de 15 para 22 e alterou o número de textos também. Enquanto antes eles poderiam solicitar de 2 a 4 e solicitavam sempre 2, né, nos últimos, agora eles mudaram para apenas um, com 22 linhas. Então, facilita bastante, né? O tempo que vocês vão usar para escrever é menor, entretanto, a banca está mais rígida, porque com um texto só vocês precisam ter mais qualidade naquilo que vocês escrevem, tá? Então, eu coloquei para vocês assim, separando o que são aqueles aqueles textos que vocês têm que opinar na UEM, que é o artigo de opinião, a carta aberta, a carta de solicitação, a carta do leitor e a resposta argumentativa, né? Os 5 que precisam opinar, porque o 6º texto, que é o relato, aí já não é de opinião. Gente, eu estou fazendo isso aqui porque eu tô gravando aqui fora de casa, porque lá dentro na sala tá o povo assistindo live, né? Como eu tô gravando no domingo, é a live do Daniel, e tá todo mundo numa altura de música lá dentro que não dá pra eu gravar lá, tá? E eu tô gravando um pouquinho com antecedência, porque eu vou fazer uma cirurgia essa semana. Eu vou ter aula com vocês ao vivo na terça, que seria o dia que vocês estão assistindo aqui, caso dê algum problema. E depois a gente, na sequência, a aula vai ser gravada também, porque eu vou gravar também, né, amanhã, que é na segunda-feira, porque não vai ser possível, né? Mas depois eu mostro para vocês como é que vai ficar e o que vai acontecer, tá? A gente tem que, dentro dessa parte aqui já dos textos, então, dos elementos estruturais, o artigo de opinião, a carta do leitor. Então, só para a gente lembrar um pouquinho essas diferenças ou essas semelhanças,
para vocês lembrarem que a gente fez agora bem recente, né? Artigo de opinião e carta do leitor. Lembrar que os dois gêneros textuais exigem de vocês aí um eu definido e um ele definido, que quer dizer a minha opinião de uma forma bem concreta, que eu apareça no texto, né? E o ele definido, então, que é o meu destinatário, o meu interlocutor, tá? Aí você vai dizer, professora, mas eu posso fazer interlocução no artigo de opinião? Pode. E eu já dei isso, exemplo para vocês o tempo todo, bem claro, né? Que vocês podem se referir ao leitor de vocês, principalmente quando é um eleitor já pré-definido pela banca, e a UEM faz isso, ela escreve lá na proposta, no comando da prova, que é um artigo de opinião para ser publicado num determinado veículo de comunicação, e vocês têm uma ideia de como é o tipo do leitor de vocês, né? Se é adolescente, se é um leitor mais formal ou não. Então, por isso já tem esse ele definido, e vocês, se quiserem, podem fazer interlocução sim, né? Veja que os dois têm a opinião clara e objetiva, né? E que a gente precisa, então, de argumentos consistentes e persuasivos. O que vai acontecer de diferença aqui, né? Enquanto artigo de opinião, vocês precisam colocar um título, a carta do leitor, então, vai exigir de vocês as referências. Aquelas que vocês já conhecem, que vocês já sabem, então não é nenhuma novidade, né? Colocar lá qual é a revista, qual é o artigo ou a notícia, ou seja lá o que for que vocês estão fazendo a carta para vocês opinarem, colocar lá em que dia foi publicado, em qual edição, informações que dê para o editor, que é para quem vocês vão interessar a carta do leitor, né? Para o editor saber do que vocês estão falando, né? Nesses dois aqui, vocês têm que lembrar que são dois textos que são para publicação. Então, o artigo de opinião e a carta do leitor são publicados. O artigo de opinião, lógico, em uma sessão, como se você fosse, então, um articulista, né, um jornalista, né, que tem uma página numa revista ou num jornal ou até na internet. E a carta do leitor, que toda revista, todo jornal, todo site tem lá uma seção de cartas que o leitor vai poder mandar a carta e eles vão publicar. Tá? Então, esses dois estão bem pré-definidos, a gente já conversou bastante, já escreveu bastante. E vem as duas situações aqui, que é o que me interessa nessa aula de hoje mesmo, para a gente definir a carta aberta e a carta de solicitação, tá? Então, a carta aberta tem título, vocês lembram que nós fizemos mais para o final do ano, né? O título serve como destinatário, né? Como vocativo, carta aberta a, e aí à população, ao povo, seja lá para quem que a banca indicar, né? No corpo de texto da carta aberta, com 22 linhas, obviamente que a gente pode fazer mais de 2 parágrafos, não há necessidade de fazer só 2, mas se for só em 2, não tem problema nenhum, né? No primeiro, a gente apresenta a problemática toda e qual é a problemática, por que eu estou fazendo uma carta aberta. E tem que lembrar que, às vezes, a carta aberta também é para que a gente informe as pessoas sobre uma inverdade, né? Uma desinformação e essas fake news que aparecem tanto hoje, e que as pessoas são obrigadas a aparecer em público para desmentir, também serve a carta aberta, que é uma possibilidade bem grande de ser um texto como esse, né? Você primeiro apresenta a problemática e depois você faz um apelo, né? Se for para, vamos lá, nesse nosso contexto da quarentena aqui, da pandemia, apresentar toda a circunstância da própria doença, né? Aquilo que a gente conhece, que está de conhecimento público, e depois o apelo, né? Dentro daquilo que as autoridades de saúde sabem, e eles que são a autoridade e não nós, fazer o apelo para que as pessoas fiquem em casa, para sigam as recomendações, todas aquelas historinhas que vocês já sabem, tá? E a carta de solicitação, que num primeiro momento você apresenta qual é a reclamação, também, né? Você precisa reclamar para depois solicitar. Então, no primeiro parágrafo, reclama, apresenta a problemática lá, qual que é o objeto da sua solicitação. E depois é que você faz a solicitação, tá? Lembre-se que as duas têm assinaturas que são lá marcadas na própria proposta, no comando da prova. Todas as cartas, com exceção da carta aberta, tem local e data, porque a carta aberta é publicada, né? Local e data, e depois a saudação final e assinatura conforme a banca destinar, tá? Nós já fizemos tudo isso, por isso que é uma situação mais rápida, né?
E, obviamente, que os nossos textos, a partir de agora, estarão dentro dessas questões aqui da UEM, tá? Então, toda a nossa parte que é eu até vou colocar na proposta de quarta-feira, eu vou colocar a parte que é teórica, né? Você já sabe que eu tenho costumado fazer isso. Então, eu coloco a parte teórica, vou colocar ali um exemplo da carta, que eu vou solicitar para que vocês escrevam, que é a carta aberta, tá? Vou colocar ali o exemplo, e a parte teórica para acompanhar, além da nossa aula, e aí vocês vão fazer na quarta-feira, tá? Nós vamos nos ver daqui provavelmente uns 15 dias somente, quando eu puder estar falando com vocês as aulas ao vivo, depois dessa aula, mas vamos lá, gente. Coragem, força, né? Vamos continuar aí e vamos nos preparar, porque uma hora esse vestibular chega, tá bom? Grande beijo para vocês, a gente se encontra logo, logo.